De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho, né, do lançamento do novo livro aqui do professor Rafael Freire. Rafa, gratidão pela participação conosco aqui, boa tarde. Boa tarde, Luciano. A satisfação é toda minha, é uma alegria em vários sentidos voltar por esse programa, né? Tem toda uma história aqui de tantas situações compartilhadas e agora ter a oportunidade de falar um pouco sobre esse livro, essa obra que simboliza muita coisa, simboliza um exercício grande de tentar democratizar esses assuntos, aproximar mais da realidade, direito ambiental, urbanístico, para várias áreas, para vários públicos. Então, agradeço a oportunidade, Luciano. A gente sempre conversava muito aqui durante, né, o seu período enquanto secretário de Meio Ambiente no município e depois também, não é, dentro da carreira acadêmica aí, fazendo uma ponte muito grande, né, entre teoria e prática. Não é? Acho que sua experiência prática também levou em reflexões nesse sentido. Sem dúvida, Luciano. Eu tenho falado, né, quando a gente lança um livro, eu comentei esses dias, todo livro, você sabe muito bem disso, né? Você é autor, é um exercício e é uma crença na fé do poder de transformação da palavra, né? Toda vez a gente reedita, renova essa fé. E aí, o livro, ele tem esse esforço. Claro, eu estou na parte formativa agora, né? Formativa, mas em várias frentes, pesquisa, ensino, extensão. Então, é um esforço, a gente fala muito, né? Produz muito material formativo de perenizar isso, né? Deixar isso enraizado, deixar isso consolidado enquanto um material. Mas também tem muito disso, né? De você também impactar esse conteúdo na realidade. Né? Eu já falei muito aqui, tenho, né, uma satisfação enorme do meu período enquanto secretário de Meio Ambiente do município, e a gente sabe, né, do grande desafio que é a gestão ambiental da cidade, das empresas, o momento atual, né, de questões climáticas. Então o livro tem esse... talvez esse primeiro efeito que é formativo, mas tem essa crença, né, que através desse conteúdo, da formação das pessoas, a gente possa impactar e melhorar a nossa realidade. Né? A questão ambiental, urbanística, se a gente fizer um paralelo com o passado, né, estava muito atrelada à questão das árvores, das florestas, mas é um universo muito amplo, né? Tem tudo a ver. Se a gente for parar para pensar, a ONU, em 2015, ela sintetizou 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, tudo a nossa vida tem a ver com essa busca desse equilíbrio nosso no meio que a gente habita, que a gente vive, que a gente trabalha. Então, é um pouco disso. Essa luta continua, esse desafio continua, Luciano. Perfeito. E, Rafa, quando se pensa também, né, na construção, quando a gente fala do livro atual, é um livro em parceria. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E como é que é esse processo, né? Inclusive de equilibrar, né? Cada um tem os seus artigos, tem a sua parte dentro do livro, ou foi uma obra conjunta? Legal abrir essa oportunidade, até um momento para valorizar, né? Eu acho que isso facilita esses processos. Você monta um time, né? A Thaisa, ela é de Jaboticabal, mas ela mora aqui em Ribeirão Preto, ela é procuradora do município. E, coincidentemente, a gente está comemorando 10 anos, né, de parceria editorial, porque tem muito disso, né? Às vezes você tendo um parceiro editorial, você equilibra melhor as coisas. Às vezes você está num momento de vida de mais sobrecarga, tem filho que nasceu, que está crescendo, e aí o outro ajuda, compensa. Especificamente para essa obra, para esse livro, a Thaisa contribuiu com a parte do direito urbanístico e eu trouxe a minha bagagem do direito ambiental. Então a gente somou essas duas frentes e tanto a Thaisa quanto eu, a gente vem da área jurídica, vem da área do direito, mas a gente passou por processos interdisciplinares. Né? Eu fiz o doutorado na Unicamp, a Thaisa fez o doutoramento dela na PUC Campinas. Então, já faz um bom tempo que a gente expandiu essas discussões. A gente leva direito ambiental, políticas públicas, para outras carreiras, para outras formações, para outros públicos. Então, esse é um diferencial dessa obra, Luciano. É uma obra que tem uma preocupação de falar para vários públicos, para várias formações. Né? Então, ela tem essa busca de uma interdisciplinariedade desses temas que são transversais. Né? Eles dizem respeito a várias formações, várias agendas. Então, agradeço muito aí a parceria que já faz uma década que eu tenho com a Thaisa. Muito bom. E quando a gente fala
do ponto de vista prático do direito, não é? A gente está falando de uma matéria viva, né? Não só porque você tem atualização da legislação, como você tem constantemente, não é, interpretações dessa legislação em sentenças que mudam um pouco o fluxo do trato disso. Sem dúvida, é uma matéria muito viva, pulsante, ela sofre muita interferência das demandas mais prementes da sociedade e ela é desafiadora para todos os poderes, né? Para o poder judiciário, que tem que se especializar cada vez mais, que tem que ter cada vez mais celeridade nas suas decisões, para o executivo, que também tem que estar muito atento a essas novas demandas, né? Como é que ele implementa políticas públicas, como é que ele traz essas agendas para as cidades, e para o legislativo, né? Que também tem que estar constantemente atualizando os marcos regulatórios, as legislações, para poder deixar em dia essa área do conhecimento, né? Esse ramo tão importante que é o direito ambiental e urbanístico. Mas quanto a esse tipo de obra, ele traz esse desafio a mais, porque você tem que estar sempre revisando, né? Você vê esse livro outro de direito agrário, ele está na 5ª edição. E aí, a cada ano, a gente tem que fazer uma imersão, né? O que tem de jurisprudência, como que a justiça está decidindo esses assuntos, quais são as novas tendências. Então, por exemplo, o ambiental e urbanístico tem um último capítulo que a gente deixou em aberto, mas a gente não poderia deixar de tratar sobre a agenda climática, né? Então, qual que é o papel do direito ambiental e urbanístico na atualidade, pensando nessa agenda climática, né? Que é tão premente, tão necessária e que vai demandar tantos esforços, né? Tem muita coisa acontecendo nessa área. Tem uma grande conferência que vai ter no nosso país o ano que vem, né? A COP 2025. Então, é esse esforço muito grande de estar sempre atualizado. E por isso que uma parceria é muito bem-vinda, Luciano. Você dividir um pouco as tarefas e essas frentes de atualidades, de atualizações. Falar em processos, né? Eu tenho aqui um que eu fui presenteado, né? Que é o direito agrário também. Esse foi a primeira publicação? Esse foi o meu primeiro livro, digamos, comercial, Luciano. Sim. Eu publiquei a minha tese de doutorado pela editora Senac, e esse daí ele pegou uma grande editora mais da área jurídica, na Juspod. Então ele tem um foco em concurso. Esse eu acho que eu posso dizer que é um livro de sucesso. Ele tem uma vendagem muito boa e tem, na verdade, um processo, uma relação editorial diferente, né? A gente produz a obra, entrega para a editora e ela vai para a divulgação, para a comercialização. Eu estava comentando que esse trabalho ele tem um cuidado mais especial na comercialização. Ele tem uma busca, né, pelos leitores, porque a gente acaba sendo parceiro dessa editora, né? Eu estava comentando que isso tem me reaproximado mais da nossa cidade, né? Procurei a Livraria Alternativa para fazer uma parceria para poder trazer o livro também para a cidade. Agradeço especialmente ao Sérgio Baviera, que abriu as portas, né? E é uma satisfação, né? Se a gente parar para pensar, né, Luciano, na Praça da Matriz, ali a gente tem 2 livrarias, que é, na verdade, um empreendimento que está ameaçado, né? Então a gente tem que valorizar muito isso, né? Comprar livro, valorizar livro, passar isso para as nossas crianças, né? A importância, né, de dar vida e dar sentido através da leitura, né? Então os processos são desafiadores e a gente tem que aprender com eles, né? E por mais que seja um desafio, você participar também da divulgação, né, é um motivo de estar aqui, é um agradecimento também, traz uma satisfação especial, né? Você viver junto o livro, né? Você sente muito isso na pele. Então, exato, é uma grande satisfação, Luciano. Exato, né? De ter o contato, né? De fazer todo o processo aí. E hoje eu acho que a gente tem uma questão muito bacana, que é de uma multiplicidade de possibilidades de como publicar, né? Hoje você entra numa plataforma lá, você mesmo diagrama, faz, coloca à venda, não é? Então existe N possibilidades aí de processos, um diferente do outro, mas o livro nunca teve tão acessível, né? Antes você só adquiria na livraria, às vezes você precisava de um título muito específico, não tinha lá, era uma luta para conseguir,
né? Hoje você entra lá online, você acha até em loja de departamento, né? Os títulos, facilitou demais o acesso. Sim, é interessante até. Eu conversei com o Sérgio, deixei alguns exemplares e ele tem a relação com a estante virtual, né? Então, na verdade, ele expõe a sua obra para o Brasil, para o mundo todo, né? Está lá na internet, está disponível. E é interessante, ele comentou, lá na biblioteca da Unicamp também, teve um momento de muita preocupação, né, quando vieram os livros virtuais, né, os e-books, como é que seria o impacto. Mas isso já se acomodou. E assim, o problema está sendo com as livrarias físicas, né? Mas as livrarias virtuais estão crescendo muito, né? Essa frente de comercialização de livros tem crescido muito. E, felizmente, os livros físicos, né, o cheirinho de livro, o gosto pelo manuseio, ele continua muito presente aí na nossa população. Isso a gente não perdeu, felizmente, né? Isso foi se acomodando, a gente tem os e-books, tem muita gente que gosta, mas eu, por exemplo, gosto do livro físico, gosto de comprar livro, e a gente, como escritor, a gente tem que promover e valorizar isso, né, Luciano? Exatamente. E uma questão que eu acho extremamente bacana, né, quando você fala da obra nova aí, é essa questão que a gente tem hoje de uma realidade, não é, ligada não só à legislação, né, dentro da prática e ambiental, mas uma realidade de, olha, nós temos que fazer ações, né? Nós temos que acordar para essa problemática. A gente já estouramos o prazo, não é, quando a gente pensa em mudanças climáticas. Sim. E estamos sofrendo na prática as consequências disso, não é? Então não é uma questão apenas mais de discussão, de debate, mas de fato de formação e de tomada de decisões. Perfeito, Luciano. Acho que essa questão é super importante. E quando você coloca desse jeito, a gente tem um universo de possibilidades, de decisões e de atuação, né? Desde o campo da cidadania mesmo, né? Então, assim, parece muito etéreo, mas o direito ambiental, o direito urbanístico, as questões climáticas, elas estão muito próximas da nossa possibilidade de ação. Então, se você tiver acesso a uma informação de qualidade, como é que eu posso trazer isso para a minha realidade? Então, tem esse movimento para o campo formativo, né? Então, assim, o direito ambiental e urbanístico, ele dialoga com várias formações, da jurídica, arquitetura, engenharia, gestão, tecnologias, biologia, ciências humanas em geral. Então, assim, sempre vai ser necessário compreender o estado atual do arranjo regulatório. Isso é sempre ponto de partida. A partir disso, você constata que precisa avançar em termos de regulação, mas é o que você falou. O mais importante hoje é agir, é realizar, é impactar na realidade. Então, isso traz um papel muito estratégico para as políticas ambientais, as mais diversas, as corporativas, as públicas. Então, assim, o Brasil não é de hoje que ele é elogiado como referência em termos de legislação, né, de questões regulatórias. O Brasil sempre esteve atento aí a esses movimentos de regulação. O problema é a implementação, né, é colocar isso em prática. Aí esse esforço é conjunto, ele envolve cidadania e ele envolve profissionais de várias formações. A pós-graduação nossa lá na Unicamp, ela é interdisciplinar. Então, tem todo tipo de formação. Até eu estava comentando, a Tatiana, que é um quadro aqui da cidade, a Natália, que também é um outro quadro super importante, elas transitam muito bem nesses universos, né, de prospectar conhecimentos de ponta para contribuir na implementação, né, em práticas locais, né, impactar positivamente nas suas realidades. Esse movimento é super importante e necessário, e cada vez mais reforça um novo papel das universidades, né, que é a chamada frente extensionista, né, curricularização da extensão, projetos extensionistas, né, solução de problemas, identificação de demandas na realidade. Como é que a universidade se fortalece ainda mais mostrando os seus serviços não só formativos, mas como que ela, através de produção de conhecimento, de pesquisa, ela pode ajudar com os grandes desafios da sociedade atual, Luciano? E também é importante, não é, quando a gente fala dessas figuras, não é, tanto da Natália quanto da Tati, que é uma visão muito bacana que se tem hoje, que é não mais um descolamento da realidade com a universidade, né? A gente tinha um distanciamento em alguns momentos da universidade e da rotina, né? Mas eu vejo elas
eu acho que como a sua contribuição foi muito boa nisso durante o período de secretaria, né, de estar conectado, né, na rotina da realidade e com o pensamento, né, e a produção científica que é feita, né? Então, fazer esse cruzamento, né, tanto de cima, com as novas tecnologias, com as ações, etc., para chegar aqui, como também, olha, como essa realidade está agindo e até práticas da realidade que às vezes são extremamente simples e que podem colaborar em escala, né, com pequenos ajustes feitos aí pela pesquisa, se tornando uma prática que possa ser disseminada em outros locais. Sem dúvida, Luciano, isso é super importante, a tal da via de mão dupla, né? Sim. Isso tem que ser cada vez mais reforçado, fortalecido. A universidade ela precisa ganhar cada vez mais essa visão, né? Esse reconhecimento que, direto ou indiretamente, ela impacta muito na sociedade, né? Então, quando você faz esse caminho de mão dupla, né? Então, quando você enxerga quais são as demandas da atualidade que a sociedade está precisando de ajuda, como é que a gente produz pesquisa para auxiliar essas demandas, né? Então, listando um pouquinho, né, o que a gente tem trabalhado no nosso programa de pós-graduação. A Tati está trabalhando com políticas públicas e a melhora na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Natália participa do nosso laboratório, mas passou no doutorado em Araraquara. Enfim, tem um trabalho muito rico em resíduo, em educação ambiental. Então, a gente fica identificando quais são as demandas da atualidade e a ressonância que isso tem para a nossa sociedade, para a nossa localidade. Então, eu vi que, por exemplo, a cidade criou um transbordo para resíduos volumosos. Isso é super importante. Se a gente olhar para a universidade, a gente tem um movimento muito grande de busca de lixo zero. É não desperdiçar aquilo que pode ser reaproveitado. O lixo zero significa ir para os aterros só rejeito. Só aquilo que você não tem mais nenhum outro tipo de aproveitamento. Isso tem que fazer com que toda a cadeia, toda a logística de gestão de resíduos seja revista, repensada. Então, iniciativas como essa têm que ser destacadas e valorizadas. E aí esse processo, né? O que está acontecendo de ponta na ciência e como que eu posso processar isso para trazer para a minha realidade, transformar isso em política pública, né? O grande desafio, a grande questão é o processamento da agenda climática, que ela é complexa, transversal, mas ela é muito urgente, ela é muito necessária. Sem dúvida. E do Miguel, né? No seguinte sentido, olha, hoje a gente tem toda uma agenda para isso, né? Uma ação, mas para ele parece muitas vezes que muitas estruturas, inclusive os municípios, fazem ações para cumprir tabela, para não sofrer penalidade, e não com uma consciência de fato do impacto que isso pode gerar, né? Então parece que, segundo o Miguel aqui, a coisa fica pelo caminho, né? Não se completa de fato o que é o ideal geral. Legal, obrigado, Miguel, pela participação, pelo interesse, a pertinência da tua questão. Se a gente pensar, né, assim, primeiro uma visão teórica, nesse ciclo de direito, legislação e políticas públicas, primeiro tem que aparecer uma agenda, né? É o momento da agenda climática, agenda de resíduo tem algum tempo, agenda florestal mais tempo ainda. Então é importante que se tenha uma agenda, é importante que essa agenda paute as grandes discussões internacionais, por exemplo, vai acontecer no Brasil o ano que vem, a COP25. Tendo agenda, o passo seguinte é a elaboração. É o momento do direito, da legislação. Estabelecer uma segurança, mecanismos, ferramentas legais para que a sociedade saiba o estágio civilizatório que ela se encontra em termos dessa agenda. E depois entra nessa fase de implementação, né? De colocar em prática, de controlar, de monitorar. Então, a gente pode dizer que a gente tem diferentes estágios. Eu acho que o balanço positivo é que esses estágios eles não têm volta. Cada município avançou em determinado ponto, tem que avançar mais outros, mas esse momento de implementação ele é inevitável. E quando a gente vai chegando nessas agendas mais complexas, como é a climática, né, como é que a gente sintetiza hoje a agenda climática para os municípios, para as cidades, para o cidadão, para as empresas? A agenda climática hoje, ela tem 3 grandes buscas de planejamento e que vão visar esse exercício de implementação.
é tornar as cidades mais adaptadas aos eventos extremos. Eles estão cada vez mais próximos da gente, cada vez mais a gente tem uma notícia de algum evento extremo que afeta uma cidade, uma pessoa, uma família. A gente teve aqui uma onda de incêndios terríveis há um tempo atrás. Então, as cidades, as empresas, as sociedades devem estar mais adaptadas a isso. Isso é ponto. Isso é agenda, isso está na política. E demandação. Como isso vai fazer é um exercício de cada localidade. Quais são os seus esforços? Além disso, a gente tem o exercício de mitigação, de redução de emissão. Quais são os grandes vilões para essa agenda? Quando a gente faz essa análise, a gente também tem uma transversalidade. Para o Brasil, o grande vilão continua sendo o desmatamento, principalmente na região norte. Para o estado de São Paulo, para a região sudeste, é a questão da energia, principalmente no setor de transportes. Então, tem a questão da transição energética. Então, Miguel, o desafio está posto, as agendas são muito necessárias, tem muita coisa que evoluiu nos últimos tempos, em termos de elaboração de direito, de legislação e de políticas públicas, mas o grande desafio é a implementação, é trazer isso para as nossas realidades. E isso envolve muito pessoas, né? Pessoas qualificadas, pessoas preparadas, né? Então, a gente discute isso muito na universidade e a gente quer que o nosso alunado impacte cada vez mais na sociedade. E, em paralelo, a gente tem que trazer outros níveis de cidadania mesmo, né? A gente tem um projeto de extensão que a gente chama de busca por uma maior cidadania climática. Como é que a gente pode levar para públicos de 12, 13, 14 anos a importância dessa discussão sobre mudanças climáticas? Quais são as consequências que a gente tem vivenciado? Quais são as causas? E o que a gente pode fazer? E o que a gente tem que esperar e cobrar dos atores que estão liderando a nossa sociedade? Então, a gente faz muito esse tipo de discussão. O que cabe a mim, enquanto cidadão, para diminuir essa distância que o Miguel está trazendo, porque a sociedade é tão responsável quanto o governo, quanto as empresas, é tudo compartilhado. E quais são os atores estratégicos em nível de governança, né? O que cabe ao executivo, ao legislativo, às empresas, à universidade, ao terceiro setor. Então, também envolve um exercício muito grande de governança. E cada cidade tem um tamanho do desafio, né? Isso varia muito de cidade para cidade, de região para região, mas o que a gente pode dizer é que é uma agenda que não tem volta, Miguel. Então, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas essas ações vão ser cada vez mais demandadas. A gente pode ter alguns riscos aí de períodos de descontinuidade, mas é uma necessidade sem volta, né? Essas políticas vieram para ficar. O como fazer é o grande desafio, e a gente está participando desse processo. Uma das coisas que eu sempre toco no ponto, né, acho que você coloca, primeiro é isso, né, a participação da comunidade, né, porque, vou dar um exemplo simples, sacolinha de supermercado. Né? A gente teve aquela questão na capital, né, de proibição das sacolinhas, virou um caos, né, e as sacolinhas voltaram ali, né, que era uma medida, né, de redução, né, de uma ação e não se coloca algo no local. Por que a gente fica pensando em gerenciamento de resíduo e não em redução de resíduo? Né? Então, a gente está atacando no efeito e não na causa. Enquanto a gente percebe outras partes do mundo atacando o efeito, não é? A gente vê poucas políticas no Brasil nesse sentido. Olha, eu vou dar incentivo a empresas que reduzam o volume de resíduo produzido de embalagem nos seus produtos. Eu vou dar um incentivo à empresa que utilize material biodegradável nas suas embalagens, né? E numa outra ponta eu vou começar a penalizar quem não usa, né? Sim. A gente não tem política nesse sentido no país com peso, né, e com prazos nesse sentido. Porque a gente poderia fazer justamente isso. Não é? A gente sabe que o perfil da reciclagem, o mercado oscila a todo tempo. Não é? Quem está em contato com os catadores sabe disso. Né? Olha, hora está pagando X o quilo, hora está pagando uma fração mínima disso. Não é? Mas se a gente ataca na produção, a gente consegue reverter muito a situação. Sem dúvida, Luciano. É multifatorial, né? Multifatorial. Essa agenda, ela tem essa riqueza, né? Essa diversidade. Você fala aí de dois instrumentos que tem que andar
conjuntamente, né? Você tem os instrumentos de fiscalização e você tem essa nova tendência, podemos dizer assim, que são os instrumentos econômicos para a gestão ambiental, né? A chamada economia verde. Aí você tem que mapear os ciclos produtivos e verificar onde que você pode induzir, fomentar. É o que se discute, por exemplo, em mercado de carbono, né? Quem que está diminuindo a sua pegada, quem que está gerando o crédito de carbono e quem que tem que compensar, né? É o tal de carbono zero e carbono neutro, né? Quem que está zerando as suas emissões, quem tem essas metas e quem está tendo que correr atrás para compensar aquilo que não consegue zerar, não pode, né? Não consegue deixar de impactar. Isso é a mesma coisa na cadeia produtiva de resíduos, né? Como é que você pode, por exemplo, estimular a diminuição da geração ou fazer uma contrapartida, né? Quem gera mais, quem onera mais o território de um município tenha um custo para isso, né? Tem um preço proporcional ao impacto que ele está gerando para aquela cidade, porque está gerando mais entulho, está gerando mais um determinado tipo de resíduos. Então, isso se discute muito também, como achar uma calibragem boa para esses instrumentos econômicos. A parte florestal recebeu aí uma possibilidade o ano passado, né? O nosso setor aqui da agricultura é muito forte, então durante muito tempo teve esse processo, né, de regularização de APPs de reserva florestal legal. Agora existe já, isso está regulado, está no plano do direito ambiental, a possibilidade de pagamento de serviços ambientais para as boas APPs, para as boas reservas, que estão prestando serviços ambientais e ecossistêmicos que são beneficiados, né, pela nossa população e ajudam, por exemplo, a diminuição, né, da emissão, né, ajudam no sequestro de gases efeito estufa. Então, essas duas ferramentas têm que ser muito bem calibradas e elas precisam acontecer em boas medidas, né? É desafiador, mas isso também está em processamento, isso também está acontecendo, Luciano. Então, cada vez mais a gente tem essa expectativa de melhora dos instrumentos econômicos e também de melhora dos instrumentos de fiscalização. E desse seu novo livro. Falando a respeito aí, né, a gente discutindo várias questões aí da agenda ambiental, né, e dessa rotina, né, que a gente tem tido aí de ações, um ponto aqui que um dos nossos espectadores coloca é carros elétricos, né? A gente vê como uma tendência, mas de fato, não é, ecologicamente são viáveis, não é? Como é que fica essa questão desse debate? Legal, legal. Também super importante esse tipo de discussão. Esse debate também está na crista da onda, está no momento. A universidade também tem participado disso, né? A questão da transição energética, né? Isso tem tudo a ver também com a agenda climática. A gente acabou de falar que para o estado de São Paulo, um dos grandes vilões é o setor de transportes. E se a gente pegar, São Paulo trouxe o seu inventário, né, das principais emissões de gases de efeito estufa, o setor de transporte a diesel é o principal vilão do estado de São Paulo, né? Então, assim, enquanto alternativa, não há dúvidas que é importante, né? Tudo que você consegue trazer para a transição energética é super importante. Tem uma série de questões da área de engenharia e de tecnologia, né? Você trazer uma condição de infraestrutura para você poder democratizar esse modal. Então, é uma alternativa viável, né? Ela está em fase de estudos para ela poder ser expandida, né? Aumentar o acesso, e tem a questão também do acesso econômico, né? Para que essa tecnologia ela possa ser também democratizada em termos de acesso econômico, né? Então, assim, depende de política pública para trazer uma infraestrutura, né? A parte governamental encampar a transição energética elétrica, mas assim como qualquer frente de transição energética, as alternativas são colocadas na balança, né? O que ela traz de benefício? Quando você tem transição energética, você já tem um benefício direto, que é diminuir a emissão, mas qual que é o custo desse benefício, né? Quais são os outros impactos que ela traz ou quais são os outros gargalos de infraestrutura? Então, é uma forte tendência, mas ela ainda está em estudo para você ter uma expansão maior, né? Então, o setor de transportes, o setor de energia é muito estratégico dentro dessa agenda climática, que também envolve mobilidade, envolve qualidade de vida. Então, é um assunto que a gente ainda vai ter bastante notícias na busca de soluções, no sentido de maior viabilidade. Exatamente. E toda ação gera algum impacto,
impacto, não é? É essa a grande dinâmica de discussão hoje quando a gente fala do conceito ambiental, mas é justamente isso, né? Como mitigar esse impacto, não é? Olha, se uma tecnologia tem um impacto menor do que a anterior, já se compensa aí, né? Já é interessante e já é caminho. E a gente vê muitas ações, né? Eu vi aí uma questão especificamente de um tipo de fertilizante, não é, que está sendo desenvolvido graças à pesquisa da Embrapa, né, que também é uma fonte riquíssima aqui do Brasil, que o próprio fertilizante faz absorção de carbono, né? Então ele acaba colaborando isso, e como você usa em escala, né, ele ajudaria também nesse processo aí, né? Sem dúvida. Tem um grande tema que se discute muito atualmente, Luciano, que é a chamada soluções baseadas na natureza. Então, isso vale para várias frentes, vale para a infraestrutura urbana, né? Então, a gente tem essa referente à cidade das praças, né? Quanto mais infraestrutura verde, menos impacto das chuvas a gente tem, maior a drenagem. Então, acaba sendo uma aproximação da natureza original, né? Isso é a solução baseada na natureza. Então, se você traz, né, para o setor, né, dos insumos, né, um defensivo que tem menos toxicidade, você também está aproximando mais da natureza, né? Quanto mais orgânica a solução, claro que isso depende de estudo, de avaliação, mais favorável ela é em termos de sustentabilidade, né? Então, esse é o grande tema do momento, soluções baseadas na natureza. Então, as cidades estão sendo muito analisadas por esse ângulo, por esse vértice, os produtos, as atividades em geral. Como é que você se aproxima, reaproxima mais da natureza para diminuir o seu impacto, a sua pegada, e com isso caminhar mais para uma sustentabilidade real, né? Não só formalizada em direito, em política, mas real, aproximar mais da realidade. Exato. Porque a gente falou por muito tempo da questão da redução dos gases de efeito estufa, não é? Hoje se fala na tentativa de reversão, né? Ou seja, em ações que reabsorvam o que a gente já jogou aí na atmosfera. Sim. Essa é uma frente importante, né? Assim, tem uma referência de que a gente vai viver um tempo de inércia climática, né? Por mais que a gente faça novas ações nesse sentido, a gente vai continuar sofrendo os efeitos, a nossa geração. Então, a gente tem que trabalhar muito essa questão da adaptação. Claro que você tem que buscar neutralizar, né, o que já foi emitido, como é que você reverte, quem não tem como não emitir, como é que você compensa e como que a gente se adapta mais para essas situações extremas, né, situações extremas. E elas estão cada vez mais próximas da nossa realidade, né? Há um tempo atrás a gente ia ter uma reunião de um grupo de pesquisa, uma professora não pôde ir porque a tia dela tinha morreu num alagamento que teve na cidade de Sorocaba. Esses dias teve um vendaval em Limeira, um pedreiro, um muro caiu em cima do pedreiro. Um professor que estava num evento na Austrália, ele está preso em Dubai por conta de chuvas extremas. Batatais teve os incêndios que chegaram pertinho da nossa cidade. Então, assim, está muito próximo da nossa realidade. Então, como é que a gente se adapta e vai ter que continuar fazendo esse exercício de mitigação? E quais são os setores mais vulneráveis da sociedade? Quem está mais ameaçado por esses eventos extremos? Isso também tem que ser colocado na mesa, isso também tem que ser identificado. Exatamente. Rafa, a gente falava aí, você falava da importância do livro, né, e do contato que ele gera, né, de volta aqui com a cidade, enfim, com a região, né, e o processo de divulgação ajuda muito nisso. Mas eu queria tocar num ponto também que eu acho que é do campo afetivo aí, né, da homenagem que foi feita ao seu pai, né, batizado aí com uma área verde do município. Poxa, muito legal você levantar essa questão, você trazer essa abertura para essa questão. Acho que é a primeira vez que eu tenho uma participação pública, digamos assim, aqui na cidade, a partir dessa aproximação do livro. E meu pai, o ano passado, né, um batataense apaixonado, ele faria 80 anos, então teve toda uma mobilização familiar. Eu fiz um resgate da biografia dele, né, a identificação dele com a cidade. Eu tive a ajuda de várias pessoas, da Alessandra Baltazar, a vereadora Marilda, a Câmara como um todo abraçou a ideia, né, Júlio do sindicato, Paulo, tantos outros vereadores, e o prefeito Juninho, que eu agradeço aqui publicamente, ele foi sensível à causa. E hoje, na verdade, a gente tem oficialmente uma praça ali no Cimieri, que ela foi homenageada como Praça Professor Antônio Acra Freiria,
né, carinhosamente conhecido como Rafa. Então, na verdade, do plano afetivo, a gente pereniza, né, a história do nosso pai, a gente agradece todas essas pessoas que foram envolvidas, com isso a gente está preservando a memória dele também, e em paralelo a gente está tratando de uma agenda ambiental, né, uma infraestrutura verde, é uma área verde urbana que presta também, tem um potencial enorme de serviços, não só ambientais, mas recreativos, culturais, de bem-estar, de combate a estresse, né? Então, essa praça já foi aprovada pelo prefeito, pela Câmara, e ela vai passar por uma revitalização, e a gente está nessa expectativa de vivenciar esse momento também e cuidar bem com isso da memória do nosso pai. Muito legal poder fazer esse agradecimento público aí a todas as pessoas que, né, fizeram parte desse movimento. Muito bom. Voltando aí ao livro, não é? Eu aproveito aqui a Júlia e o Luiz Pedro com a mesma questão, não é? Qual a editora, como adquirir, né? Quais são os caminhos aí para chegar ao livro? Que legal, Júlia, Pedro, obrigado pelo interesse. A gente fica muito feliz, né? A gente está nesse momento, né, de fazer acontecer, de dar vida para essa obra. E aí, mais uma vez, estava falando para o Luciano, esse livro tem uma experiência diferente, eu sou parceiro da editora, então eu estou trazendo para Batatais os exemplares, especificamente ali no Sebo Livraria Alternativa, na Praça Cônego Joaquim Alves. Então, quem quiser adquirir, tem alguns exemplares, e eu estabeleci uma parceria com o Sérgio, eu vou estar sempre alimentando, né, a livraria e a estante virtual também, que ele está possibilitando compras virtuais para todo o Brasil. Então, para quem quiser comprar, tem alguns exemplares, se acabar a gente volta a repor. E para quem quiser participar também, na semana que vem, na sexta-feira, na Livraria Travessa, talvez uma das livrarias mais bonitas que a gente tem na nossa região. Na sexta-feira, dia 26 de abril, às 19 horas, vai ter um coquetel, vai ter um evento de lançamento promovido, né, ali pelos autores, por mim, pela Thaisa, pela livraria também, e também envolvendo a editora Lumen Iuris, né, que está, né, a nossa parceira aí dessa obra. Então, acho que essas são as principais informações. Para comprar o livro aqui em Batatais, ou pela internet, estante virtual, o livro está disponível, e quem quiser prestigiar o lançamento a semana que vem, lá no Ribeirão Shopping, Livraria Travessa, vai ser uma satisfação receber, né, os convidados diversos, a gente vai ter vários amigos, enfim, é um momento de celebração, né, da vida para um livro, é uma grande satisfação. Rafa, gratidão imensa pela presença, sinta-se convidado sempre que estiver por aqui, tá certo? Espero realmente aí que o livro chegue às pessoas, não é, e faça essa diferença que a gente precisa no meio ambiental, e espero realmente, né, que seja mais uma produção de muitas que ainda virão. Muito obrigado, Luciano. Como eu disse, né, você já contribuiu, já dividiu tantas e tantas com o autor, então estar aqui é uma grande satisfação. Agradecer também, né, todo mundo que faz parte da nossa trajetória, né? O livro é simbólico de uma trajetória de vida, né? Então, familiares, amigos, colegas, toda a rede que eu tive o prazer de trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente, eu tenho muita satisfação desse período, levo sempre como referência, então eu não vou conseguir nominar aqui, mas todo mundo que eu tive a oportunidade de trabalhar, de trocar, de compartilhar em Batatais, faz um pouco parte da história desse livro. Obrigado aí à cidade como um todo. Muito bom.